Olá, essa daqui é a segunda parte da nossa quinta aula do curso Introdução aos Estudos de Gênero e Sexualidade do INSETO, né, que é o núcleo pela diversidade sexual e de gênero da Unimontes, né. A gente vai agora trabalhar o capítulo 6, Tecnogênero, do livro do Paul Preciado, Texto Junk, né. Eu quero aproveitar dessa vez agradecer agora no começo, né, para não agradecer no final, a ajuda do Marcelo Brito, né, professor da Unimontes, integrante do INSETO, que está aqui fazendo esse trabalho também por detrás das câmeras, digamos assim, né, apesar que hoje, né, com a epidemia, está todo mundo por detrás das câmeras, mas enfim, né, é a pessoa que está nos ajudando aqui a fazer o vídeo, né, e a aula, né? E agradecer todo mundo que está assistindo aqui a aula, ao vivo, né? Que está fazendo o mini curso do INSETO, né? E agradecer também depois quem estiver assistindo o vídeo. Então, gente, vamos lá. Tecnogênero, né? Agora, esse capítulo é um capítulo bastante importante, que é o capítulo... Tudo é importante, né? Mas, enfim, esse daqui eu acho que é especialmente importante para quem estuda gênero, porque ele vai ser um capítulo bastante teórico, né? Tem bastante de história também, mas sobre o conceito de gênero, né? Não é à toa que antes da sexualidade, o capítulo anterior foi sobre a sexualidade, esse é sobre o gênero, né? Não é à toa que lá é colocado tecnosexualidade e aqui tecnogênero, né? Porque, de certa forma, se a gente tivesse que dizer assim, quem que é um dos maiores símbolos da teoria da sexualidade, a Foucault, e da teoria de gênero, a Butler, né? Então, o que o Preciado vai estar fazendo é pegando o Foucault e transformando a sexualidade numa tecnosexualidade, pegando a Butler e transformando o gênero num tecnogênero, né? Então, no limite, e esse tecno sempre vai lembrar a Dana Haraway, né? Que é a escritora do Manifesto Ciborgue, né? Então, vai ser como se fosse uma correção via Dana Haraway, né, do que faltou um pouco na teoria do Foucault e da Butler, né? Mas aí aqui, nesse capítulo, né, cada capítulo é praticamente um ensaio em si próprio, né? Nesse capítulo ele vai seguir uma linha, eu vou falar primeiro a linha argumentativa, que vai estar permeando todo o capítulo, né? Qual que é a linha argumentativa? A linha argumentativa é que o conceito de gênero não foi uma invenção do feminismo. Isso é bastante importante, entende? Muitas vezes, nos trabalhos que eu leio por aí e tal, né? E muitas vezes, não só nos trabalhos, mas até em livros, em autoras, né, do feminismo e tal, a gente vai encontrar, assim, essa localização histórica do gênero no feminismo. Não está completamente errado. Por quê? Porque elas estão falando do gênero enquanto uma categoria de análise, né, feminista. Então, elas vão localizar lá no feminismo, né? Só que o Preciado está fazendo uma outra análise, ele está fazendo uma análise de um regime de poder social de forma mais ampla, né? E aí, ele vai fazer uma historização específica, né? Ele vai falar sobre como o gênero ele vai nascer no discurso médico lá do John Money, né? Que é um autor que ele vai fazer bastante referência a ele. Depois vai ser apropriado pelo feminismo, né? E essa ideia, nesse movimento de ser um conceito que diz respeito a algo que está primeiro num campo, que é um campo médico de controle, e depois passa para um campo, que é um campo, digamos assim, de luta, de reivindicação, né? Então, esse movimento vai ser o movimento mais importante nessa linha argumentativa do texto, né? Então, ele vai mostrar primeiro como o gênero nasceu
carregado, né, de um objetivo específico de controle, que já não era o controle disciplinar, mas o controle farmacopornográfico. Então, o conceito de gênero, ele é farmacopornográfico, isso é bastante importante, né? Aí, ele é apropriado pelo feminismo e se torna algo interessante, né? E pode se tornar algo interessante, porque às vezes pode ter problemas também, vai ter a crítica lá a um determinado tipo de feminismo, né? E aí que isso vai ser o símbolo de praticamente tudo aquilo que acontece, de todas as tecnologias do sistema farmacopornográfico, né? Então, essas tecnologias, elas mudaram a forma como é a vida no mundo, e elas mudaram com o objetivo de controle dos corpos, das subjetividades, e exige da gente, que é como ele vai terminar o texto, não um retorno à natureza. Ele não está pregando aqui um retorno à natureza. E sim que a gente se aproprie dessa tecnologia para conseguir transformá-la, né? Para fazer um tecnobioempoderamento, que ele vai chamar, né? Então, essa é a linha geral. Mas vamos começar aqui na página 109. Você pode projetar, Marcelo? Vai ter que abrir e fechar de novo? Eu não estou vendo. Ah, não, é o meu gato que está roncando. Eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. A invenção da categoria de gênero, gender, sinalizou uma cisão e tornou-se o ponto de origem para o surgimento do regimento farmacopornográfico, de produção e governo da sexualidade. Então ele está colocando aqui até como ponto de origem. Olha, longe de ser a criação de uma agenda feminista, a noção de gênero pertence ao discurso biotecnológico que apareceu nas indústrias médicas e terapêuticas dos Estados Unidos no final da década de 1940. O gênero e a masculinidade e a feminilidade farmacopornográficas são artefatos originados do capitalismo industrial e atingiram picos comerciais durante a Guerra Fria, assim como a comida enlatada, o computador, as cadeiras de plástico, a energia nuclear, a televisão, o cartão de crédito, a caneta esferográfica descartável, o código de barras, os colchões infláveis ou satélites de telecomunicações. Eu acho muito bonita assim, essa forma como o Preciado descreve de trazer uns elementos bem concretos, né? Em 1955, o psicólogo infantil John Money, que tratava hermafroditas, entre aspas, e bebês intersexuais, entre aspas, tornou-se a primeira pessoa a fazer uso da categoria gramatical de gênero como uma ferramenta clínica e de diagnóstico. Junto com Anke Elhabet, não sei se em inglês se pronuncia como é em alemão, e John Hampson, ele iria desenvolvê-la como parte de um conjunto de hormônios potenciais ou técnicas cirúrgicas para modificar os corpos de bebês nascidos com órgãos genitais ou cromossomos que a medicina, com seus critérios visuais e discursivos, não conseguia classificar como estritamente femininos ou masculinos, né? Eu não vou continuar lendo aqui no resto, mas eu vou falar para vocês, né? Até parte o começo desse capítulo, você já pode deixar ali na página 111. Ele vai retomar algumas coisas que ele trabalha em detalhes essa questão do Money, né? Tem um capítulo só sobre o Money chamado Love Makes Money, né? É um trocadilho com dinheiro, né? De money, né? Com money desse cientista, né? Desse psicólogo infantil aqui, né? Que ele vai tratar lá no manifesto contrasexual em detalhes, né? Mas o que ele está dizendo, o que ele vai estar dizendo aqui é que o Money, né? Quem tiver curiosidade procura, tem documentários, tem coisas na internet, né? Que mostram que o Money ele foi a pessoa que criou essa ideia de gênero, né? Só que ele não criou com esse objetivo como do feminista, o objetivo do movimento feminista, né? Crítico e tal, né? Então a ideia dele era no tratamento, ele estava bastante ligado ao tratamento de crianças intersexuais, e o objetivo dele era o seguinte: ele dizia que o gênero ele era
inventado, construído, né? E você poderia modificar o gênero de qualquer criança desde que você tivesse os procedimentos cirúrgicos, os tratamentos medicamentosos, hormonais, tal, adequados, e a criação, né? Então teria que ser controlado, né, o ambiente também da criança, que você poderia pegar qualquer criança e transformar ela em homem ou mulher, né? Então, assim, tem até um caso famoso, né, que até o pessoal que combate a ideologia de gênero, né, esses fundamentalistas religiosos, eles usam até, que é o caso de dois irmãos gêmeos, eu esqueci o nome deles, né, mas que eles foram fazer uma cirurgia, enquanto ainda bebês, de circuncisão, e houve um erro num deles, e ele teve o pênis amputado. Aí o que acontece? O Money, ele sugere para a família que seria melhor aquele filho viver como uma mulher do que viver como um homem com pênis amputado. Então sugere que seja feita uma cirurgia de transgenitalização e que ele seja criado como uma mulher, e que ele poderia ser criado normalmente, viveria normalmente. Então esse é um caso emblemático, assim, que esse menino, esqueci o nome dele, é criado como uma menina, né? E aí acontece, até porque que o pessoal fundamentalista usa muito desse exemplo, porque essa menina, ela nunca se adapta, ela nunca se sente realmente uma menina, né? E aí ela vai atrás, descobre que, já adulta, né? Descobre que, na verdade, ela era um menino que foi feito um procedimento e se mata, e o irmão se mata, então é uma história super trágica, né, assim, e aí muitas vezes os fundamentalistas dizem assim, olha como estava dentro da natureza, era um menino, não tinha como mudar, tentou fazer virar menina, como a Judith Butler faz, aí o pessoal, né, vocês procuram na internet, vocês vão ver, tem gente que faz essa coisa direta, assim, né, igual a Judith Butler, que quer que todo mundo possa ser menino, possa ser menina, né? Então, não é disso que se trata, né? O importante desse exemplo do Money é mostrar a crença, né, do poder de controle sobre os corpos. E o momento da invenção do gênero enquanto um fenômeno maleável, transformável, né, modificável. A própria invenção da noção de gênero já é correlata dessa ideia, né, de que ele é maleável e modificável, né? Então, assim, qual que é o erro, o grande erro do problema da crítica, por exemplo, dos fundamentalistas religiosos, né? É que eles não veem que uma das coisas que a Butler está dizendo é que na verdade, que a Butler concordaria com eles, né? Que, assim, no quanto é problemático uma ingerência externa querer controlar o sexo, o gênero, a sexualidade dos outros, porque ela é extremamente variável. Mas o fato dela ser variável não quer dizer que ela se submeta, ou que ela deva se submeter a esse controle externo, né? Então, mas não vamos entrar muito nisso não, que não é o nosso objetivo aqui. Aí, o que acontece? Ele vai dizer, o Preciado aqui, que assim como a pílula e o oncomouse, aqui na página 111, como a pílula ou o oncomouse, o gênero é um artefato industrial biotécnico, né? Olha que interessante isso, né? As tecnologias de gênero, do sexo, da sexualidade e da raça são os verdadeiros fatores econômicos e políticos do farmacopornismo. São tecnologias de produção de ficções somáticas. Masculino e feminino são termos sem conteúdo empírico para além das tecnologias que os produzem. Então, a partir do momento que você passa a pensar dessa forma, né, então o Money, sem querer,
ele inaugurou, digamos assim, uma forma radical de se pensar sobre o gênero, né, que é essa forma de igualar, né, de fazer uma identidade entre o gênero e as tecnologias, né? Então, se antes havia uma visão que era mais naturalista, né, visão que ainda existe, né, mas ele inaugura uma nova forma de visão. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, né, até para a gente, que esse capítulo é um pouco maior, eu não vou ficar lendo e pegando cada partezinha, não. Mas, vamos aqui para a página 113, o primeiro parágrafo lá em cima. Aí. O regime sexo-gênero farmacopornográfico é o resultado da aliança inesperada entre a metafísica naturalista do século XIX, do dimorfismo sexual, com foco na reprodução heterossexual, e a ascensão da indústria médica e biotécnica hiperconstrutivista, em que os papéis e as identidades de gênero podem ser artificialmente concebidos, né? Então, aqui ele vai mostrar que ainda que o Monnet tenha inaugurado essa forma, né, então o Monnet é um símbolo, porque, né, toda a indústria farmacológica, né, e a medicina de forma geral, com as suas transformações, com as cirurgias, né, então cirurgias de mudança de sexo, os tratamentos hormonais, né, não só para os transexuais, mas para controle da fertilidade da mulher, para controle da ereção do homem, e por aí vai, né, do desejo sexual, tal. Todo esse mundo que envolve a maleabilidade das questões em torno de gênero e sexualidade, ele vai conviver, né, com essa metafísica naturalista do século XIX, do dimorfismo sexual com foco na reprodução sexual, né? Então, aquela ideia típica do regime disciplinar descrito pelo Foucault lá na História da Sexualidade, né, que produz o sujeito heterossexual, né, então homem e mulher que vão se reproduzir e tal, né, com uma sexualidade saudável. Isso, na nossa época, a partir dos anos 40, mas sobretudo, né, com mais força a partir dos anos 1960, vai conviver, essas duas ideias aparentemente antagônicas, vai conviver com a ideia de que o sexo, o gênero, ele é construído, ele é maleável, que a gente pode fazer cirurgia, que a gente pode colocar prótese, que a gente pode dar remédio, que a gente pode dar hormônio, tudo é possível. Né? Acabou, você só fica impotente se você quiser, você só não tem filho se você não quiser, a gente faz fertilização in vitro, a gente faz o diabo, homem pode engravidar e mil coisas, né? A ideia é essa, assim, né? Claro que a gente não conseguiu isso, mas essa é a ideia, né? Vamos conseguir, né? Tudo que nós quisermos, nós vamos conseguir. Então, essas duas ideias, elas estão convivendo. Então, qualquer análise, isso é bastante importante, né? Não pode ser uma análise que fala assim, pronto, agora, a partir de tal data, mudou, e o que está em jogo aqui, né? Então, muito cuidado quando vocês forem escrever as dissertações, os projetos, tal, né? Porque, às vezes, o dedo coça para escrever esse tipo de coisa, mudou, né? Então, não é assim, você tem que ver que essas formas de controle, elas vão estar convivendo, né? E às vezes elas convivem de forma contraditória entre si. Mas elas vão ter objetivos, elas vão chegar em objetivos comuns, né? Que em geral vai ser a questão do controle, né? Então, no final de tudo isso, por mais que eles usem técnicas diferentes, desde a técnica do que a gente pode mudar tudo, quanto essa técnica mais farmacopornográfica, quanto a técnica mais disciplinar do que tem que ser assim, e a gente vai fazer ser assim, né? Elas vão estar direcionadas para uma expropriação das pessoas do poder de controlar suas próprias vidas, seus próprios corpos, de produzir suas próprias subjetividades, né? Agora, vamos pular um pouquinho e para um outro ponto importante desse texto, na página 116.
Aí no Estranhamente, aqui a gente vai ver uma crítica do Preciado, mas que a Butler também faz nos seus próprios termos, ao construtivismo de gênero. Então, assim, muita gente, na hora que vai escrever os projetos, escreve que o gênero é construído. Beleza, até certo ponto é legal, pode escrever isso, mas tem que tomar cuidado, porque dependendo do contexto, esse gênero é construído, vai ser confundido com o construtivismo. As teorias culturalistas de construtivismo do gênero, né? Vamos ler aqui, aí a gente vai ver a crítica com mais clareza. Olha lá. Estranhamente, as dimensões médicas e biotecnológicas da produção de gênero foram ignoradas pela versão cultural do construtivismo feminista branco, que reapropriou a noção de gênero a fim de reformá-la como um instrumento de análise crítica da opressão das mulheres. O gênero aparece de forma progressiva nos textos sociológicos e antropológicos de Margaret Mead e Ian Lockley, como a construção social e cultural da diferença sexual. As definições culturalistas feministas de gênero têm sido a fonte de dois obstáculos residuais cujos efeitos desastrosos continuam presentes nas atuais políticas de gênero que sustentam que o sexo, entendido como uma verdade anatômica, é um dado biológico e, portanto, não está sujeito à construção cultural, enquanto o gênero, especialmente a diferença social, cultural e política das mulheres em uma sociedade em um momento histórico determinado. Então, assim, o que o Preciado está dizendo aqui? Qual que é a crítica? Né? Me perdi um pouquinho no final dessa leitura, mas a ideia é a seguinte, que o problema do culturalismo é que o culturalismo reforçou algo que é bem ruim, que de um lado, a ideia de que o sexo é natural, né? Então, se o gênero é construído, é porque o sexo é natural, é porque é uma base natural do sexo. Então, desconsidera todo esse discurso que a gente estava vendo até agora aqui, que está principalmente em torno dos intersexuais, e naturaliza o sexo, né? Para socializar, para tornar social e construído o gênero, naturaliza o sexo. E a outra coisa que ela faz é estabilizar a categoria mulher, e isso despotencializa a categoria mulher. Vamos continuar lendo, para vocês verem. Nesse contexto, não surpreende que o feminismo se encontre no beco sem saída dos debates essencialismo-construtivismo, ou esteja relacionado a políticas estatais capazes de recuperar a retórica feminista como parte de um programa mais amplo de normatização sexual e controle social. Vamos lá, ó. Por que as feministas culturalistas e construtivistas dos anos 1970 não lutaram contra diagnósticos clínicos, protocolos de reatribuição para corpos intersexuais, tecnologias cirúrgicas e bioquímicas normatizantes e o regime binário nos sistemas administrativos? A ativista intersexual Cheryl Chase responde: intersexuais têm tido muita dificuldade em conseguir o apoio do feminismo dominante, não apenas pelas estruturas racistas e coloniais, que situam a clitoridectomia, circuncisão feminina, como uma prática estrangeira a sujeitos adequados dentro do primeiro mundo, mas também porque a intersexualidade mina a estabilidade da categoria mulher, né? Então, a crítica que está sendo feita aqui é isso. Quando você usa a ideia de que o gênero é construído, mas o sexo é natural, essa ideia está muito presente em várias das feministas marxistas, né? Então, assim, esse é um dos pontos, por exemplo, pelos quais eu tendo, na minha leitura, muitas vezes a concordar com as feministas pós-estruturalistas mais do que as marxistas, né? Porque muitas vezes no discurso das marxistas há uma naturalização da categoria sexo. E a naturalização da categoria sexo tem vários problemas, né? Como a gente já viu, um deles aí é desconsiderar as pessoas intersexuais, porque não quer problematizar
essa ideia, né? Então, algumas das feministas marxistas, elas vão estar preocupadas em assegurar a categoria mulher, né? Então, todas as outras, e qual que é a grande crítica, né? Que muitas vezes essa categoria mulher vai ser mulher branca, né? Vai ser a mulher que trabalha em trabalhos do regime democrático liberal, né? E então as mulheres negras, as mulheres imigrantes, bem isso, as pessoas LGBT, né? E intersexuais, etc., vão ficar à margem dessas reivindicações. Eu não estou dizendo que todo feminismo marxista faz isso, mas a teoria feminista marxista, né, ela tendeu historicamente para isso. Claro que tem hoje autores que vão ter feito essa crítica e vão ter já superado, né, essa naturalização e essa essencialização da categoria sexo. Mas a gente tem que levar isso em conta, né? Então, essa palavra construção, né, o sexo é construído, carrega toda uma história de um debate acirradíssimo, né, na área, né? Então a gente não pode usar essa palavra sem saber que houve isso, né? Então, que pode ter determinada eco, né? E eu vejo, por exemplo, algumas pessoas, né, eu aponto isso frequentemente nas bancas que eu faço parte, né, e para orientandos, que acabam reproduzindo essa ideia de que o sexo é natural e de que o gênero é construído, né? Aí, por isso que aqui o Preciado vai trazer essa inovação da teoria queer, né, que é essa grande, né, quando a gente faz essa história do feminismo em ondas, que eu nem gosto, mas ele usa aqui, né, o Preciado, né, a terceira onda que vem ali com essa expansão, com essa explosão da categoria gênero, né, para a presença mais forte das feministas negras, da teoria queer, né, do feminismo decolonial, né, aí, por isso que agora ele vai trazer aqui, né, então ele estava falando dessa história do feminismo, então falou lá, do Mone, né, então ele vai se situando, é bastante interessante isso, né, então o Mone estava ali na década de 50, aí na década de 70 vem as feministas culturalistas, aí na década de 80 há essa crítica, né, que a gente não pode desconsiderar, né, é claro que vai ter gente ainda que vai estar funcionando lá, em outras lógicas, né, mas nessa tradição que a gente está, há esse caminho, há essa transformação, né, então na década de 80, que vai ter a teoria queer, principalmente inaugurada pela Teresa de Lauretis, né? Então, assim, a Judith Butler, ela é considerada talvez o nome mais conhecido, né? Talvez até mais importante, mas, assim, a Teresa de Lauretis é um nome mais forte no sentido da fundação, assim, né? Mais anterior. E ela tem um livro bastante legal, que é Tecnologias de Gênero, tem tradução no Brasil, né? Então, assim, recomendo a leitura. Poderíamos até pegar aqui, talvez, em algum momento, ou num próximo mini curso, né? É que eu gosto desse texto do Preciado, porque ele faz essa volta, a gente não precisa também, às vezes, ter ido lá, né? Para ver, senão a gente vai demorar a vida toda, né? E é um curso introdutório, digamos assim. Mas a Lauretis, ela vai trazer bastante a importância desse termo tecno, né? Então, da tecnologia, né? Que eu falei que está lá na Harvey também, né? Mas está na Teresa de Lauretis também. E mostrar como a performatividade, né? Aquilo, é claro que ela não usava essa palavra, né? Mas ela vai mostrar como essa categoria de gênero, ela não é desvinculada das tecnologias que produzem o gênero, né? Então, são uma e mesma coisa, né? Então, depois a Butler vai dar esse nome, da performatividade, que dá uma clarificação, né? Mas a ideia básica já estava presente na Teresa de Lauretis, que são as tecnologias que fabricam o gênero, né? O gênero, ele não é um objeto sobre o qual nós aplicamos tecnologia, entende? Essa é uma diferença
muito importante, porque você dizer que o gênero existe é aquele realismo ingênuo que eu estava falando para vocês. Achar que existe porque você vê na realidade nomeado dessa forma, e achar que porque é nomeado assim, está convivendo, é isso que é a verdade, né? Um regime de verdade baseada nesse visual, um realismo ingênuo, né? A Teresa de Lauretis vai dizer assim, olha, não, o gênero não é isso que nós estamos vendo, são as tecnologias que criam o gênero, e nós só vemos ele dessa forma porque as tecnologias criaram dessa forma, né? Então ela vai usar, principalmente aqui, vai misturar o Foucault com esse Metz, que é o Christian Metz, que é um teórico do cinema, né? Então, vamos ler o trechinho da Teresa de Lauretis na página 119, para a gente sentir um pouco do texto dela. É difícil o Preciado fazer uma citação tão grande, né? Parece-me que o gênero não é um simples derivado do sexo anatômico ou biológico, mas uma construção sociocultural, uma representação, ou melhor ainda, o efeito do cruzamento das representações discursivas e visuais que emanam das diferentes instituições, a família, a religião, o sistema educativo, os meios de comunicação, a medicina ou a legislação, mas também de fontes menos evidentes, como a linguagem, a arte, a literatura e o cinema. Contudo, a construtividade e a natureza discursiva do gênero não impediram de ter implicações reais ou efeitos concretos, tanto sociais quanto subjetivos na vida material dos indivíduos. Ao contrário, a realidade do gênero está precisamente nos efeitos da sua representação. O gênero é realizado, ele se torna real quando essa representação se torna autorrepresentação. É individualmente assumida como uma forma própria, uma forma da própria identidade social e subjetiva. Olha, por que Preciado colocou uma citação tão grande, né? Então isso é uma coisa que eu sempre falo para os orientandos também. Cuidado ao citar, né? Tem gente que faz um trabalho que é assim, cheio das citações, e fica evidente que as citações são uma forma de preencher a insegurança da pessoa, entende? Então você quer falar sobre um assunto, está inseguro para falar sobre ele. Você vai lá e escolhe uma citação. Está errado. Não façam isso. Então, assim, é evidente, qualquer um que for ler, uma pessoa, né, um avaliador, uma pessoa especialista, ou mesmo um leitor leigo, vai perceber que aquele momento em que você tinha que falar um negócio, você colocou um autor para falar por você, porque você estava inseguro para falar, né? Então, assim, em geral, olha aqui, o Preciado, quando ele vai citar, ele está citando tudo, citação indireta, com as palavras dele. Aí ele cita, às vezes, uns trechinhos, assim, entre aspas. E aí, de repente, vem um blocão, né? Esse blocão aqui da Teresa de Lauretis é algo que a gente faz raramente no texto. E se a gente faz, tem que ter um objetivo, né? Qual que é o objetivo aqui? Então, o objetivo é mostrar, né? Assim, pode ter vários, né? Mas um que eu vejo claramente é que todo esse trecho, esse ensaio, que é esse capítulo do Preciado, é uma outra versão desse parágrafo da Teresa de Lauretis. Você pode encontrar praticamente o caminho que é feito nesse texto do Preciado é o caminho que é feito nesse parágrafo. É lindo isso, gente. Eu gosto muito dessas coisas. É o caminho, estilísticas, é o caminho que é feito nesse parágrafo aqui da Teresa de Lauretis. Então vai falar sobre a construção do gênero, sobre como a construção do gênero é utilizada para dominar os corpos, né? E como a forma maior dessa dominação é na hora que expropria as pessoas do pensamento sobre si próprias, né? Então aqui no final, o gênero é realizado, ele se torna real quando essa representação se torna autorrepresentação, né? É quando aquilo que é criado é aceito por mim, né? Então assim, eu sou destituído do poder de também criar, né? Do poder de ter controle sobre a minha própria vida e as tecnologias que estão influindo na minha própria vida, né? E se vocês forem ver bem, várias das coisas que estão sendo ditas aqui, elas
elas são aquilo que o Preciado vai dizer de forma um pouco mais complexa, né? Então, o Preciado ele é bem mais high-tech, né? Então, aquilo que na Thérèse de Lauretis vai aparecer como representações, né, para o Preciado aparece como o pornográfico, o semiótico, papapá, né? Então vai vir todo esse detalhamento aos sistemas de comunicações, enquanto o Preciado vai ter todo, né, um outro aparato. Mas a ideia básica é a mesma. Então há uma continuidade aqui, né, do Preciado e da Thérèse de Lauretis, não uma descontinuidade. Aí aqui no finalzinho da 119, vai dizer assim: de Lauretis substitui a noção naturalizada de mulher pela de gênero, ao traduzir a questão das dialéticas da opressão como uma multiplicidade de tecnologias. O problema dessa diferença conceitual entre gênero e mulher, entre tecnologias de poder e dialéticas da opressão, não se limita a questões nominais ou de tradução semântica, mas também se refere diretamente a tecnologias do corpo e dispositivos de subjetivação. Vamos pular a próxima frase. Ali onde o feminismo dos anos 1970 via a opressão das mulheres, de Lauretis nos convida a identificar o funcionamento de um conjunto de tecnologias de gênero, operando sobre os corpos que produzem não apenas diferenças de gênero, mas também diferenças sexuais, raciais, somáticas, de classe, de idade, de capacidade, etc. Né? Então, aqui, basicamente, é aquilo, é a explosão, né? O gênero vem para explodir a categoria mulher. É claro, gente, que vai ter feministas que vão dizer, fazer uma crítica a essa ideia, que é uma crítica que tem que ser levada em conta, ela tem que ser incorporada, não tem que ser expelida, que já é difícil, já foi difícil na história das mulheres para elas conquistarem a categoria mulher. Agora vai vir outras teorias para implodirem essa conquista, né? Parece violento e injusto. E por um lado né? Então a forma como é feita essa crítica tem que ser feita com muito cuidado, né? Então, por exemplo, eu sou contra certas abordagens para algumas pessoas que estudam teoria queer, que tomam como objetivo de vida lutar contra as feministas da categoria mulher, entendeu? Eu acho que esse não é o objetivo, não tem que ser o objetivo de vida de quem está, por exemplo, mais alinhado ao queer, né? Por quê? Porque se a categoria mulher está sendo reivindicada por um conjunto de mulheres, é porque essa categoria ainda é importante politicamente. Né? Ela ainda é importante. Eu acho que a categoria mulher é importantíssima. Agora, só porque eu acho a categoria mulher importante do ponto de vista político, não quer dizer que do ponto de vista epistemológico eu vou acreditar na sua naturalização, na sua verdade natural, como muitas feministas pregam, entende? Muitas feministas, né? Por exemplo, se vocês pegarem aquela linha do feminismo que a gente chama de rad-fem, né, as feministas radicais, muitas delas vão dizer assim, olha, feminismo está ligado à vagina, né, ao útero, aos ovários, vamos falar isso. Você, mulher trans, você não é mulher coisíssima nenhuma, você nasceu homem, você é um homem, né? Num evento que a gente fez lá, o Efeitos de Gênero, que uma aluna, até foi minha aluna, pegou o microfone e falou assim, não entendo essa coisa de homem ser feminista, né? Pro feminismo radical não faz sentido mesmo. Feminismo é só uma coisa da categoria mulher, né? Mas é bem isso. É uma categoria que faz sentido em alguns contextos, fazem, políticos, de luta, de reivindicação, fazem. Do ponto de vista epistemológico, eu acho ela bastante complicada, né, por esses motivos, por causa que é uma construção histórica, né, então, que em determinados contextos vai produzir outras vítimas, que são, né, as mulheres negras, que são as mulheres trans, que são as pessoas intersexuais, e por aí vai, né. Aí, ainda na página 120. Como resultado, esse trecho está até grifado aí, é bem importante. Um novo campo de estudo se estabelece para o feminismo.
a análise das diferentes tecnologias de gênero que produzem de forma precária e instável corpos sujeitos de enunciação e de ação. É desnecessário dizer que a pesquisa dessas tecnologias de gênero não pode, de forma alguma, reduzir-se a um estudo estatístico-sociológico da situação das mulheres nos diferentes domínios da produção dos corpos, discursos e representações. Mas aqui, enfim, a ideia já foi essa, já foi a ideia que foi passada, né? Na página seguinte, vamos lá, página seguinte, tá se aproximando, eu vou tentar correr um pouquinho mais agora. A ideia geral era essa, mas eu vou tentar passar por alguns outros pontos importantes aqui, rapidinho. Nesse atualmente esta análise, né? Aqui é um momento em que mostra a reconciliação também do Preciado com a Butler, né? Atualmente, esta análise butteriana acompanha as lições de Dana Haraway para o exame da dimensão semiótico-técnica dessa produção performativa, levando a hipótese performativa para ainda mais fundo no corpo, tanto quanto seus órgãos e fluidos, colocando-a em células, cromossomos e genes, né? Isso mostra que Preciado agora não mais pensa como um manifesto contrassexual, que a Butler desconsidera o corpo, né? Aí vai citar aqui no final a invenção da fotografia no final do século XIX, tinha um médico que é o Félix Nadar, que tira fotografias, depois vocês procuram na internet, eu ia até mostrar aqui, mas me faz até um pouco mal, porque eu acho um pouco violentas, assim, fotografias dos corpos hermafroditas, né, que já mostra essa mudança da tecnologia, né? Vai falar sobre a antropóloga Susan Kessler, que vai, nos anos 80, criticar, na página 122, né? Criticar esses códigos estéticos da diferenciação sexual, né? Ela é uma teórica bastante interessante para essa questão, né, da intersexualidade, inclusive, né? Aí depois ela vai entrar, o Preciado vai entrar na página 123, com a questão propriamente da transformação trazida pela Segunda Guerra Mundial, né? Então, vai falar da gestão legal e comercial de moléculas, gestão tecnopolítica da produção da espécie, controle farmacológico do nosso sistema imunológico, né? Então aqui vai estar descrevendo aquilo que a gente já trabalhou um pouco, eu não vou ficar me repetindo aqui não, né? Sobre a grande transformação que é feita, né? Sobre a forma como se controla, que deixa de ser externa e passa a ser no nível molecular da medicina, né? E de outras técnicas, né? Mais do corpo, né? Agora vamos aqui na página 123 para esse houve sempre aí, ó. Houve sempre vários regimes de produção corporal, regimes políticos para a produção e reprodução da vida humana no planeta, dependendo do momento cultural, do momento histórico e do contexto político, econômico e cultural. Alguns perderam o potencial de subjetivação, os sistemas matriarcais ou a pedofilia grega, por exemplo, com o desaparecimento das tecnoecologias políticas que os ativavam. Outros se encontram em plena transformação, e esse é o caso do nosso próprio modelo. Então, olha como ele está falando aqui, os regimes de produção cultural, eles estão ligados às tecnologias, só que essas tecnologias têm uma tecnoecologia política. Olha, isso aqui, cuidado para reproduzir esse tipo de coisa que vira verborragia fácil. Eu, por exemplo, não uso esses termos desse jeito, até entendo deles estarem aqui, mas eu não usaria, né? Eu falaria isso de forma bem mais simples, que é, as tecnologias que produzem o gênero, a sexualidade, o sexo, elas dependem do seu contexto, e quando mudam o contexto, né, muda o regime, né, mudam as estratégias que são utilizadas para o controle, né. Continuando aqui, se o conceito de gênero introduz uma ruptura, é exatamente porque constitui o primeiro momento autorreflexivo dentro da epistemologia da diferença sexual. Então, vou repetir, até porque o contexto aqui agora, e vai ter um trecho muito engraçado até, eu acho bem legal, mas eu acho engraçado porque tem um tom que é um pouco megalomaníaco. O Preciado tem um tom megalomaníaco, né? Se o conceito de gênero introduz uma ruptura, é exatamente porque constitui o primeiro momento autorreflexivo dentro da epistemologia da diferença sexual.
A partir daqui não há caminho de volta. Money é para a história da sexualidade, o que Hegel é para a história da filosofia e Einstein é para a concepção do espaço-tempo. É o começo do fim, a explosão do sexo-natureza, da natureza-história, do tempo e do espaço como linearidade e extensão. Com a noção de gênero, o discurso médico deixa à mostra suas fundações arbitrárias e seu caráter construtivista, ao mesmo tempo abrindo caminho para novas formas de resistência e de ação política. Olha como aqui usa a palavra construtivismo, mas é num outro contexto. Quando falo de uma ruptura introduzida pela noção de gênero, não pretendo designar a passagem de um paradigma político a outro extremamente diferente, nem uma ruptura epistemológica que provocaria uma forma de descontinuidade radical. Na verdade, me refiro a uma superposição de camadas por meio da qual diferentes técnicas de produção e gestão da vida são interligadas e sobrepostas, né? Então, tem duas coisas aqui nesse trechão que eu li. Um deles é: Preciado compara esse momento do Money como um momento autorreflexivo, né? Que é o momento em que a produção desse corpo sexo-político pode pensar sobre si mesmo, né? Foi Money que tornou isso possível. Ele compara isso a essa transformação causada por Hegel na história da filosofia, né? E por Einstein na física, né? Como esse momento em que você consegue fazer uma análise que consegue transcender o ser aí, que a gente fala, né, a existência específica, e a gente consegue pensar sobre as diversas formas de ser, né? E aí, mas ele vai dizer que essa ruptura que o Monnet traz, né, ela não é uma ruptura radical, no sentido de que ela não vai mudar completamente, a ideia que a gente já tinha falado antes, né? Então, mas vamos traduzir para outros termos, porque aqui é um desenvolvimento da ideia. A autoconsciência, ela vai produzir uma possibilidade de transformação, né? Assim como foi possível, né, pela teoria do Einstein ou do Hegel, né, do olhar para si próprio e para transformar, né? Mas isso vai estar convivendo com antigas formas de funcionamento, outros regimes de funcionamento e de controle, né? Aí, o Preciado vai citar aqui o exemplo do que a medicina vai chamar de hirsutismo, que é a mulher barbada, né, que é a questão das mulheres com pelos, vai mostrar como havia, não precisa nem projetar, eu acho que vou tentar passar um pouco mais rápido, que a gente já deu nosso tempo aqui, né, mas eu vou tentar ser rapidinho e pegar outras coisas, que é como algo que antes era, a mulher barbada, ela era uma anomalia, ela era um monstro, ela estava no circo, né? No discurso farmacopornográfico, a mulher barbada, ela não é mais uma mulher barbada, ela é uma pessoa com uma disfunção para a qual vai ter um remédio que vai se tornar uma consumidora de uma substância. Olha a transformação, né? Mas aquilo, às vezes, ela ainda é considerada uma anomalia, entende? Ela não é só considerada uma pessoa com uma síndrome que precisa de um tratamento, de consumir uma substância. Às vezes, ela também ainda é anomalia, né? Na página 125 fala, não há sucessão de modelos que são suplementados, né? Essa mesma ideia, mas uma coisa que eu acho bastante interessante aqui na página 126, que eu acho que vai ajudar bastante a entender isso. E aí a gente pode praticamente terminar, porque o resto tem uma outra função. Ó, se este não for o caso, então como explicar o fato de que no início do século XXI, a rinoplastia, a operação de nariz, seja considerada cirurgia estética, enquanto a vaginoplastia, a construção cirúrgica de uma vagina, e a faloplastia, a construção cirúrgica de um pênis, sejam consideradas cirurgias de mudança de sexo?
Poderíamos dizer que dois regimes claramente distintos de poder-saber atravessam o corpo e que constroem o nariz e os genitais de acordo com tecnologias somatopolíticas diferentes. Enquanto o nariz está regulado por um poder farmacopornográfico, em que um órgão se considera como propriedade individual e objeto do mercado, os genitais continuam sendo encerrados em um regime pré-moderno, soberano e quase teocrático de poder, que os considera propriedades do Estado e dependentes de uma lei transcendental e imutável. Esse trecho aqui é super importante para a gente ver isso, né? Olha só como convivem de forma contraditória, né? Então, o nariz, você pode mudar a hora que você quiser. Meu irmão, por exemplo, fez uma cirurgia plástica no nariz, acho que ele tinha 16 anos. O problema dele era conseguir dinheiro para isso, mas ele fez uma vaquinha na família e fez a cirurgia, né? Agora, um adolescente não pode fazer uma cirurgia, nenhuma pessoa adulta pode fazer uma cirurgia no pênis ou na vagina sem ter autorização do Estado. Você não é dono, entende? Dessa parte do seu corpo. Essa parte do seu corpo pertence ao Estado. O médico pode ser preso se ele fizer essa cirurgia sem todo o processo, todo o procedimento, né? Olha como há um poder soberano atuando aí, né? Então vai ter diversas... Cada objeto que vocês forem analisar num projeto de vocês têm que ver que esse objeto, ele pode estar permeado, ora pelo poder soberano, ora pelo poder disciplinar, ora pelo poder farmacopornográfico, né? Então, bem, isso nada é simples, né? Então, sei lá, se você pegar a violência doméstica, ela vai ter muitos momentos que ela vai estar permeada por um regime soberano, entende? A análise ali vai ser de um regime soberano, da crença que o homem tem um poder de vida ou de morte, ou pelo menos de controle absoluto sobre o corpo da mulher, entende? Em alguns casos de violência da mulher, não faz sentido você ficar trazendo lá na introdução mil formulações sobre o regime disciplinar farmacopornográfico, sendo que, na verdade, o que você vai mais utilizar, né, é uma análise mais do poder soberano, né? Mas aí a gente entra, por exemplo, sei lá, na produção da violência contra a mulher na escola. Aí a gente está com o regime disciplinar bombando, mas vai ter ainda algo aí do regime soberano. E vai entrar interferências do regime farmacopornográfico, né? Então, cada objeto a gente tem que verificar. Aqui mais para frente, ela vai, ele, né, vai fazer vários... vai trazer alguma materialidade, né? Tem uma parte aqui quase poética, em que ele fala sobre alguns códigos semióticos técnicos da feminilidade heterossexual branca pertencentes à ecologia política farmacopornográfica do pós-guerra. Nossa, a verborragia aqui, né? Tá ali, né? Mas que vai citar vários filmes, procedimentos, histórias, produtos, né, que estão dando essa cara à mulher, né? Então, assim, Adoráveis Mulheres, A Coragem das Mães, A Pílula, O Coquetel, Hipercarregado de Estrogênios, A Bela Adormecida, Bulimia, Audrey Hepburn, A Gata Borralheira, Lady Di, o Prozac, O Medo de Ser uma Vadia Safada, Valium, eu escolhi alguns, né? Aí no homem, que não é o homem, né? Alguns códigos semiótico-técnicos da masculinidade heterossexual branca pertencentes à ecologia política farmacopornográfica do pós-guerra. James Bond, futebol, usar calças compridas, saber levantar a voz, Platoon, que é um filme de guerra, saber matar, saber sair na porrada, e por aí vai, né? E aí, o Preciado fala assim, por um longo período, na 131, lá embaixo, você quer pôr? Eu vou lendo porque acho que não é tão essencial, só para a gente, né, que o nosso tempo já está bem avançado. Por um longo período, acreditei que as pessoas como eu eram as únicas que estavam fodidas, porque não somos nem nunca seremos como as mulherzinhas de Adoráveis Mulheres ou como os heróis de James Bond. Agora sei que, na realidade, estamos todos bem fodidos. Toda essa merda diz respeito a todos nós, especialmente a Adoráveis Mulheres e a heróis como James Bond, né? Então, olha aqui uma coisa bastante importante, que essa análise
da teoria queer, né, que aqui a gente encontra uma das suas forças mais poderosas, né, mas ali desde a Teresa de Lauretis isso já é bem forte, está dizendo o seguinte: o problema nosso não é querer incluir as pessoas que são diferentes. As próprias pessoas que são consideradas as normais, elas estão na merda, elas estão fodidas, né? Então, a Adorável Mulher, a Mulherzinha, que é um filme também, As Adoráveis Mulheres, assistam vocês verem, né? Também é um clichê terrível, é uma prisão, né? O Homem Fodão, do James Bond, também é uma prisão, também é um problema, né? Então, tá todo mundo ferrado nesse sistema sexual. Por que tá ferrado? Porque as pessoas não têm o poder sobre si próprias. E agora, para encerrar, vamos lá no final, né, que aí a gente arremata na página 139. Por quê? Por que ser uma adorável mulher tá ferrado em como ser um James Bond, como ser uma sapatona, como ser um viado, como ser uma pessoa intersexual, como ser uma pessoa deficiente, com deficiência, né, como ser uma pessoa negra, como ser uma pessoa estrangeira, né, por aí vai. Aí vamos aqui ver o último parágrafo. Em termos de agenciamento político, sujeição ou empoderamento não depende da rejeição de tecnologias em nome da natureza, e sim do uso diferenciado e da reapropriação das técnicas de produção da subjetividade. Nenhum poder político existe sem controle sobre a produção e distribuição de biocódigos de gênero. A emancipação fármaco-pornográfica dos corpos subalternos só pode ser medida segundo esses critérios essenciais: envolvimento e acesso à produção, circulação e interpretação dos biocódigos somatopolíticos. Então, vamos nos deter um pouco nesse parágrafo, né, para encerrar. Que assim, aqui também tem um outro ponto nefrálgico da relação do pós-estruturalismo com o marxismo, né, que muitas vezes os autores pós-estruturalistas, eles não utilizam o termo emancipação, né, porque a ideia de emancipação, que é muito cara aos marxistas, em geral envolve uma autodeterminação, né, e uma liberdade da determinação alheia, né, essa ideia de liberdade de emancipação. Seria, por exemplo, pensar numa possibilidade de uma sociedade sem controle. E o Foucault era bem crítico a isso, né, dizia que não existe um contexto em que a gente esteja emancipado, só vai ser contextos em que a gente vai estar com diferentes diferentes equilíbrios ou jogos de poder. Mas essa é uma leitura, né, muito, para mim, né, eu discordo dela, eu não acho que foi isso que o Foucault disse, né, então tem muito Foucaultiano que vai dizer isso, eu acho que está diferente lá no Foucault, né, eu acho que ele enfoca os jogos de poder, né, mas existem situações em que você está mais livre do que outras, sim, e é possível, nesse sentido, falar de uma emancipação, não de uma emancipação completa, mas de alguma emancipação. Então aqui o Preciado está, para mim, ratificando até essa minha leitura, né, que traz a emancipação, mas olha como a emancipação, ela não é uma palavra que é usada à torta e à direito, né? Ela está aqui num lugar até utópico, entende assim? Que é difícil de alcançar, é mais um horizonte, né? Então, assim, a emancipação fármaco-pornográfica dos corpos subalternos só pode ser medida segundo esses critérios essenciais: envolvimento e acesso à produção, circulação e interpretação dos biocódigos somatopolíticos. Então, o que isso significa? Em outras palavras, que a emancipação possível não é uma emancipação que se dá só no nível da consciência. Isso é bastante importante. Não é só você entender aquilo que te controla, que te liberta daquilo que te controla. Você precisa, como Marx dizia, se apropriar dos meios de produção. O que o Preciado está dizendo é uma atualização também de Marx, entende? A gente precisa se apropriar, os corpos subalternos, né, somos nós, precisamos nos apropriar da produção, da circulação, quase Marx isso,
entende? E aí vem depois o além do Marx, e interpretação dos biocódigos somatopolíticos. Então, por isso que esse livro também, né, lembra do texto de Jung, né, Testosterona e Viciado. Né, o Preciado conta nas partes autobiográficas como ele está contrabandeando testosterona e tomando, que é uma forma do Preciado dizer assim: o governo não vai ter um controle soberano sobre o meu próprio corpo. Eu vou encontrar meios, nem que sejam meios de contrabando fora da lei, para conseguir ter algum controle sobre o meu corpo de forma independente e criativa, né? Então, olha só, o que isso diz para nós, né? É claro que assim, a gente não vai propor aqui agora que tudo seja feito por via do contrabando, né? Mas o que o Preciado está dizendo é que existem muitas frentes de luta nessa apropriação, entende? Muitas frentes. Vai ter uma frente que é uma frente econômica, do poder de acesso, né? Vai ter uma frente simbólica, que é quem tem os meios de comunicação, quem interpreta, vai ter um poder médico, que é quem pode receitar, né? Quem pode administrar, quem pode fazer as cirurgias, quem pode escolher que isso seja feito, né? Tem o outro lado jurídico, que é quem vai ser reconhecido juridicamente dessa forma ou de outra forma, né? Então, esse poder, essa questão da emancipação está ligada a essa ideia de você conseguir fazer agenciamentos nessas outras áreas, né? A Sandy disse que vai largar Preciado e aderir para largar Foucault e aderir para o Preciado. Então, dá para você usar os dois, Sandy, no seu trabalho, né? E está bem conectado, mas de fato, o Preciado ele faz um avanço, né? É um avanço teórico. Mas como o seu objeto é a escola, é aquilo que eu estava te falando. Quando a gente pisa na escola hoje em dia, boa parte das coisas da escola vão ser pode ter sido a Sonete. Qual parte, Matheus? Eu estava falando que a Sandy estava querendo trocar Foucault por Preciado, mas como objeto dela é a escola, o regime disciplinar ainda é muito forte. Então, o Foucault é o autor para se pensar a escola, né? Então, mas assim, já tem muita coisa farmacopornográfica lá, né? Então, como que é a escola com os celulares? Como que é a escola com os remédios? Isso já está mais pro Preciado, né? Então, vai depender muito do seu objeto, né? Uma coisa que o Adorno, que é o autor que eu gosto muito, né, fala e que eu gosto bastante o método é função do objeto e não o objeto função do método, né? Você não escolhe o método e depois aplica para o objeto. Então você não escolhe, aí no método a gente pode incluir inclusive o referencial teórico, né? Você não vai escolher um referencial teórico e aí você vai aplicar para qualquer objeto que você quiser. Não, você vai olhar para o objeto e esse objeto pede um referencial teórico, né? No passado, eu até tinha uma relação com os autores que era mais assim, né? Às vezes de amor e ódio. Hoje eu tendo a pensar assim, que muitos autores para mim estão dizendo a mesma coisa. Mesma coisa no sentido assim, é claro que é totalmente diferente, mas eles querem chegar no mesmo lugar. Eles têm um objetivo comum, eles acreditam numa sociedade parecida, né? Eles têm ambições parecidas, e que é uma sociedade democrática, livre, de injustiça, de violência e tal, né? Mas aí cada objeto que eles se dedicaram mais vão trazer, né, diferentes ferramentas, vão ter suscitado questões diferentes, né? Enfim, é um pouco isso nossa aula de hoje. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Falei horrores. Teve alguma parte que vocês querem que eu explique melhor disso que eu falei? Alguma específica que eu não falei do texto que vocês ficaram em dúvida?
Legal. Então, vamos terminar por aqui hoje, né? Porque foi bastante... Ai, meu Deus, o gato apertando as coisas aqui. Já foi bastante conteúdo, né? Deixa eu pegar o gatinho aqui para... Tá querendo participar, o George. E na aula que vem a gente trabalha o capítulo 8 do livro, né? Muito obrigado pela presença, né? Quem estava aqui junto. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. E obrigado a quem estiver assistindo pelo YouTube. Um beijo, pessoal.